Angola, boa noite. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Janete, meio-dia. Boa noite. Boa noite, Adilson. E assim que nos acompanha, vamos aos destaques de hoje. Falta de higiene, cuidados no abate de aves no canal do Quecuche, os materiais são precários e o mercado é a alternativa para muitas famílias. Caiu o pano sobre o carnaval, mas os equipamentos ainda estão a ser retirados na marginal da Praia do Bispo. Moradores reclamam da situação que é recorrente. E os vencedores do Carnaval já receberam os prémios desta edição. Integrantes da União Quiela não se fizeram presentes. No Zango, obras de melhoramento causaram o caos no distrito que não tem vias alternativas funcionais. 37ª Cimeira da União Africana arranca com a presença do presidente do Brasil. Lula instou os africanos e brasileiros a serem donos dos seus destinos. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do Executivo, não é? No sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado, Girassol Jornal. Novamente, Angola, boa noite. Começamos a edição a olhar para um local muito frequentado pelas donas de casa, sobretudo as que vivem no distrito urbano do Zango. Falo, Janete, do canal do Quecuche. Exatamente, Adilson. O local é famoso pela venda a preço competitivo de galinhas e ovos, mas salta à vista a falta de organização e de higiene no abate das aves. A Feira das Galinhas, no mercado da Mateia, em Luanda, tem registrado muita procura dos cidadãos que têm como preferência a galinha batida em relação aos congelados. As senhoras que fazem o abate contam que a prática é feita desde tenra idade e levam entre 1 a 2 horas para concluir o pedido do cliente. Começa-se desde pequeno. Os pais vão ensinando, os avós vão ensinando como é que se abate a galinha, como é que se aproveita o sangue, como é que se faz a cabidela. Vas aprendendo. O tratamento das tripas, nós tiramos a moela, a patinha, enrolamos entregamos ao cliente, lavamos muito bem a galinha, entregamos. Quando tem muita galinha pode fazer por aí 2 horas, mas quando é pouca galinha pode fazer por aí 60 minutos para terminar. Tem pessoas que sentem o medo de matar, tem pessoas que dizem quando veja sangue, cabeça ali, mas eu não, eu só me lembro no primeiro dia. Mas já estou acostumada. O emprego que nós achamos é esse aqui. Aprender mesmo a matar galinha e depenar quando o cliente vem e compra. E aí ela te paga o dinheiro. Por exemplo, se ela comprar 20 galinhas, a cliente paga 300, quando as clientes que pagam a 200. Trabalhamos assim. Aqui na zona da Guiza, na comuna de Calumbo, em Viana, são abatidas 200 a 300 galinhas diariamente. Os dias mais concorridos, segundo as senhoras, têm sido os finais do mês. Entretanto, o abate de galinhas é feito com pouca higiene, o que deixa preocupados os clientes. Deviam ter melhoramento do local onde eles trabalham, porque pagam uma taxa, deviam melhorar as condições de trabalho. Mas vemos aqui que aqui não tem essas condições, né? E a gente só compra mesmo porque é fácil o acesso de vir chegar até aqui. Fica muito difícil para algumas pessoas que
sabem o tratamento de higiene que vão tratar da galinha, apesar que nós quando chegamos em casa temos que higienizar de novo a galinha, porque devido às doenças. Até mesmo o cliente vem comprar, às vezes 300 galinhas, 20 galinhas, porque às vezes tem casamento, às vezes tem festa na casa dele, a filha fez ano, às vezes uma irmã dela que casou, aí ela própria que vai fazer casamento, vem comprar galinha, manda limpar, nós limpamos. E aí ela nos paga já o dinheiro que nós precisamos. O cliente que aceita pagar 300, o cliente que não aceita paga 200. Se for 10 galinhas, 200 tem que ser 2.000. Nós temos o sítio próprio onde se deposita o lixo. Elas próprias deixam na beira do buraco. Então nós no final, em duas semanas, mandamos a máquina empurrar o buraco. Se, por exemplo, hoje sábado, está assim, onde vendem galinha, como onde abatem, tem sempre estado limpo. Neste espaço, localizado na comuna de Calumbo, próximo ao canal do Kikuchi, em Viana, trabalham mais de 100 pessoas provenientes de vários pontos de Luanda. O carnaval já terminou, já se conhecem os vencedores, mas os equipamentos continuam a ser desmontados na marginal da Praia do Bispo. Todos os anos o inconveniente é o mesmo. Os equipamentos levam muito tempo a ser desmontados e os embaraços sobram para os automobilistas e moradores. Aqui na nova marginal de Luanda já só restam vestígios daquilo que foi a maior festa cultural do país. Passaram por cá 17 grupos da classe infantil e 13 da classe adulta. Nesta altura, homens trabalham a fim de reporem o normal funcionamento do trânsito nesta via. O processo da desmontagem começou no dia 13, nesse caso na terça-feira. E vamos até a próxima semana, uma vez que, como vem, é um aparato grande, não desmonta-se do dia para a noite. O mais difícil são os aros, desmontar as tendas conforme vem, que é a chamada cobertura. Os técnicos garantem que até a próxima semana a via da nova marginal estará já com o trânsito a funcionar normalmente. Por enquanto fica interditada, mas até a quarta-feira, quinta no mais tardar, vamos liberar essa zona e as duas vias estarão com acesso para as viaturas. Enquanto a remoção dos materiais do carnaval nesta avenida continua, os moradores dos bairros próximos à nova marginal de Luanda destacam as suas preocupações. Podia-se, penso eu, carregar mais naquilo que é a segurança do pessoal, porque eu tenho visto certas confusões, certas pessoas, certos miúdos jovens a lutarem, mas é reforçar a segurança e caprichar mesmo também naquilo que é o desfile, valorizar mais os grupos e, se for possível, acrescentar mais os grupos também. Das vezes passadas tiveram mais grupos, os grupos foram mais competitivos. Desta vez sentimos que foi um carnaval um pouco mais fraco do que habitual. Os dias festivos de carnaval trouxeram à tona não apenas a alegria e celebração, mas também preocupações como, por exemplo, a paralisação das obras da estrada no bairro da Coreia, na Samba. Nós temos essa obra já a caminho de 3 anos, se não estou em erro, e a nossa maior preocupação é o escoamento das águas residuais. Essas valas que puseram aqui são tão pequenas e nós sabemos que aqui ao lado tem montanhas e as águas daqui, quando está a chover, descem com bastante pressão. Os moradores destacam também que a proximidade com a nova marginal não apenas os expõe à agitação e ao tráfego durante o carnaval, mas também desperta os amigos do alheio que perturbam os vizinhos. O meu vizinho estava a reclamar acerca da placa do carro. O outro vizinho, também um pouco mais à frente, reclamou da placa do carro. O outro vizinho levaram-lhe o pneu, coisas que não acontecem em dias normais. Enquanto as arrumações na nova marginal de Luanda continuam e o trânsito é desviado para as outras rotas, os moradores locais aguardam não apenas a conclusão dos trabalhos, mas também esperam que a atenção se volte para as suas próprias necessidades. E por falar em carnaval, hoje foram entregues os prémios aos vencedores de várias categorias que participaram da edição de 2024. E para surpresa dos presentes, apenas o coordenador da União Quiela esteve no Palácio de Ferro. A comandante Maravilha e demais integrantes não compareceram.
Já foram entregues os certificados e cheques aos premiados das classes A, B, adultos e infantil do Carnaval de Luanda de 2024. A cerimónia decorreu neste sábado na Baixa de Luanda, reunindo algumas autoridades do país. Com os 15 milhões recebidos, o grupo vencedor desta edição, União Recreativo Quilamba, pretende continuar a trabalhar para merecer outra vez o título no entrudo de 2025. Já temos, sim senhora, o enredo para 2025. Vamos começar a fazer as pesquisas, as idealizações das alegorias, dos artefactos do Carnaval e vamos procurar novamente, condignamente, vir para defender o nosso título e, quiçá, termos novamente o terceiro título, uma vez que já houve grandes grupos de Carnaval que tiveram títulos consecutivos e por que não o Recreativo Quilamba, se na realidade nós estamos a mostrar trabalho. O valor recebido em cheque já tem destino certo para o grupo que conquistou pela terceira vez consecutiva a maior manifestação cultural de Angola. Pagar as dívidas, fazer a remuneração simbólica ao pessoal todo e acredito que há de sobrar um valor também simbólico para termos como fundo de maneio e, quiçá, começarmos a preparar também as nossas atividades com maior tempo de antecedência. Mas, no ato, a comandante e o grupo União Quiela, do Distrito Urbano do Sambizanga, não estiveram presentes. Pelo menos o cheque foi entregue ao coordenador do núcleo. Agora, ela não ter vindo, só ela mesma, Maravilha, tem que explicar e o seu grupo também. Vamos aguardar o que é que ela nos poderá dizer. Já o grupo União Eto Mudieto, vencedor da classe B, ainda celebra a vitória. Representa muito trabalho, muita dedicação, muito amor acima de tudo, porque temos nós noção que o nosso carnaval hoje ainda não existe uma indústria de carnaval em que nós podemos ir a busca de dinheiro. O nosso trabalho é para estar entre os 5 melhores. Segundo o vice-governador para o setor político e social, tudo está a ser feito para o Carnaval de 2025, época em que o país celebrará os 50 anos de independência. Sua Excelência, o senhor governador da província de Luanda, já deu-nos instruções para que ainda na próxima semana constituíssemos a nova comissão provincial para a edição 2025. Estamos já a trabalhar para esse todo o processo e, do ponto de vista artístico e cultural, termos um carnaval a dimensão dos 50 anos da nossa independência. A construção do seu próprio enredo, a história que eles vão levar para o carnaval, pode começar a ser construída agora e quando chegasse, por exemplo, o mês de junho, julho, cada grupo já sabia em concreto o que é que vai levar a marginal. Isso facilitaria todo um trabalho de marketing, aspectos que podemos fazer sem olharmos tanto para o valor financeiro. Quer queiramos, quer não, acaba sempre influenciando também na organização dos grupos, mas vamos fazer tudo para que, de facto, o próximo ano os grupos possam ter, ainda este ano, todo o apoio necessário para o Carnaval. O vencedor deste entrudo, União Recreativo Quilamba, recebeu um cheque de 15 milhões de kwanzas. O grupo Eto Mudieto da classe B, 5 milhões, enquanto o primeiro colocado da classe infantil, Viveiros Gingambante, levou para casa 8 milhões de kwanzas. Estrada do Zango em obras. Transtornos e soluções. Em destaque. Esta semana, na reportagem especial, mostramos o universo empreendedor no setor cultural. Apesar de não ser ainda fonte de renda segura, é o sustento e ganha-pão de centenas de artistas. Vamos rever a reportagem da Cristovina Bunga. A cultura representa a identidade de um povo. A cultura, geramos a arte. Trago comigo no cantar dos conflitos da Mãe África. Que ela está 15 anos atrás do título e nunca mais ganhamos, só ganhou o Quilamba. Quem pensa que a cultura é feita apenas de arte, não imagina que existem muitos obstáculos para que seja o sustento de muitas famílias angolanas. Ser empreendedora cultural requer apoios,
de empresas, parceiros, que infelizmente poucos abraçam a arte cênica. O valor que muitos empreendedores culturais investiram não tiveram retorno. Foi necessário eu buscar novos links, novas conexões, foi necessário estudar mais, ler mais, porque quando nós estudamos mais, nós temos mais ferramentas para nos desdobrarmos em várias situações. Às vezes não sabemos onde é que vamos ver o filme. Fecha o filme, está disponível, onde é que está disponível, então a distribuição em torno desse conteúdo às vezes também cria uma certa dificuldade no acesso. Ainda tem a questão dos artistas que recusam a trabalhar com produtores que não têm notoriedade no mercado. Parecendo um agente cultural, um produtor novo com pouca experiência no mercado ainda, isso tem sido também uma das dificuldades, tem sido também um dos elementos que faz com que tenhamos pouca aderência e poucas produções. E nem um humorista está livre das dificuldades. Eu acho que o apoio, né, é a coisa mais difícil que eu tive na hora que decidi ser humorista profissional. Nós fomos obrigados a se adaptar, né, porque é muito estranho tu veres um humorista estar a atuar num restaurante onde tem muita gente a conversar. Acaba de desvalorizar o seu trabalho. Estava a esperar minha amiga. Está me chamando caiado? É minha amiga. Está me chamando caiado? Você não me aceitou? Está me chamando caiado para rir? Apesar de atuarem em ramos diferentes, o que lhes une é a escassez de espaços em Angola onde a produção cultural pode ser realizada. Se tivéssemos salas regulares, literalmente teria nos ajudado bastante para nos mantermos como artistas culturais ou empreendedores culturais, e temos que pagar uma sala cara e essa sala ainda tem que ser adaptada, luzes têm que ser pagas. Se nós fazemos uma precificação daquilo que realmente nós fazemos, acabamos vendo que nós só investimos e não tiramos lucros. Temos que ter investimento, temos que encontrar nas empresas o interesse pela cultura no âmbito das suas próprias responsabilidades sociais. E penso que isso é um caminho para que realmente as empresas que patrocinam sintam que podem ganhar alguma coisa com isso, e então quem ganha necessariamente é a cultura com todos esses aspectos. E no fim da história, TV Girassol, lhe confesso, será que enquanto o vermelho não parar de escorrer, as letras dos poemas serão os caminhos dos homens e a terra ainda não lavrada e acabada será o alimento dos poetas, regado com gotas do meu sangue, gotinhas do meu sangue? Será? Tchau! Está o caos circular na estrada do Zango, no troço que liga os Zangos 2 e 3 e vice-versa. Isto porque a zona está a merecer obras de melhoramento da via. Os transtornos de hoje, dia dedicado a compras e reuniões familiares, deixaram agastados os automobilistas. Veja na reportagem do Simão João. O trânsito na zona do Zango 3, em direção ao Zango 2, aumentou consideravelmente desde a última quinta-feira. Em causa está esta obra que se espera trazer mais comodidade aos automobilistas que, entretanto, hoje ficaram presos no engarrafamento quase uma hora. Realmente é um grande transtorno, né? Porque a pessoa às vezes tem uma emergência, mas não consegue cumprir por causa do engarrafamento. Vamos supor que alguém está doente para levar para o hospital, uma mulher grávida, assim, pronto, fica muito difícil. Isso começou desde quinta-feira e estamos a passar muito mal. Isso tem que ser mais breve possível, que é para ver se termina isso. Esse casal espera que as obras tenham mais tempo de durabilidade, por não ser a primeira vez que a via é intervencionada. Porque normalmente as obras se têm feito 2 a 3 meses. Que não leva muito tempo. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que fazem obras do gênero. Fazem uma obra de verdade para que dure, porque é complicado, tem criado muito transtorno para nós, como moradores daqui do Zango. É muita população que estão a aderir ao Zango agora e fica complicado. A pessoa acorda, não vamos dizer nós que temos carro, as pessoas que não têm carro, que trabalham lá na cidade é complicado, 4 horas, para quem vai fazer o trajeto Zango 1º de maio é complicado, tem que acordar 4 horas, 4h20, que é para apanhar, senão se passar das 5h30
já lhe dificulta a vida. Começa a ficar muito apertado, não estamos a conseguir fazer as rotas conforme deve ser e está nos criando muita dificuldade. O constrangimento que se verifica na zona do Zango 3 agravou o tempo de espera pelo táxi, que, se aproveitando da situação, faziam apenas linhas curtas. Saí de casa às 9, até agora ainda estou aqui. Está difícil. Eu saí há muito tempo, só agora que eu estou aqui. Tinha que estão a fazer linhas curtas. Estava daqui até a polícia, Zango depois vão pegar mais não sei o que. Está mesmo difícil. Até agora o táxi está difícil, estou com o bebê, até aqui agora nada. Está muito complicado, senhor. Sem gravar entrevista, a empresa encarregue pelas obras garantiu que até a próxima semana os trabalhos ficam concluídos. Cerca de 800 mototaxistas em Benguela receberam as carteiras profissionais. A habilitação foi possível depois dos mototaxistas terem participado de uma ação formativa. Reduzir o número de acidentes por desconhecimento das regras de estrada constitui um dos objetivos da formação sobre segurança e código de estrada dirigido aos mototaxistas na cidade de Benguela. O desejo foi expresso pelo vice-governador de Benguela na entrega das primeiras carteiras profissionais aos cupapatas. O ato que nós praticamos hoje parece pequeno, mas tem uma representação simbólica muito grande. Para nós marca o início de um período de transição. Nós queremos cada vez mais e melhor capacitar a atividade de mototaxista. Nós iniciamos um processo de formação. Durante o processo de formação foi transmitido uma série de conhecimentos que nós esperamos que vocês tenham absorvido eles de modos a transformar o vosso modus operandi de uma forma diferente. Vocês hoje constituem uma força motriz na mobilidade de milhares de pessoas. Portanto, é preocupação do governo provincial de Benguela que vocês desempenham essas mesmas funções da melhor forma possível, com mais segurança, melhor organização, de formas que nós também consigamos controlar a vossa atividade, consigamos controlar consigamos baixar os vossos níveis de acidentes rodoviários. O Código de Estrada foi o mote da formação dirigido aos motoqueiros em maior número nesta província. Nós demos a formação, a matéria foi a matéria do Código de Estrada, uma matéria muito importante porque nos últimos tempos cá em Benguela, em particular, os motoqueiros andavam sem noção, sem regra nenhuma. Então nós passamos as regras, como devem cumprir os sinais, a sinalização exposta na nossa cidade, e surtiu efeito, e ultimamente os nossos dados de acidentes baixaram consideravelmente. Os motoqueiros submetidos à formação mostram-se satisfeitos com os conhecimentos adquiridos e consequente legalização da atividade com a recepção da carteira profissional. Foi uma formação muito boa, no ponto de vista rodoviário, tendo em conta aquilo que é a nossa circulação diária na cidade, e já deu para aprender muita coisa. Agora sou mototaxista, gostei 81 anos a conduzir a moto, desde o tempo colonial andei a conduzir até essa altura. Nunca teve carteira? Não, nunca ainda, nunca. Como é que foi a formação? A formação foi bem dado mesmo, compreendemos muito bem o nosso chefe. Nós também estamos nas cabeças, não há problema. A aula que nós tivemos, que é aulas práticas, tivemos primeiro aulas teóricas, agora nos últimos tivemos aulas práticas. Com essas aulas práticas, perfeitamente, aperfeiçoamos mais ou menos o código de estrada e quais são os procedimentos que devemos estar com o nosso veículo no momento em que tivemos a procurar os nossos trabalhos. Foram mais de 800 mototaxistas que participaram da presente formação de iniciativa da Administração Municipal de Benguela, cujo objetivo é continuar nos próximos tempos. Esta semana, o Girassol Jornal levou a si diversos assuntos sociais e que chocaram a sociedade. Como o caso da intoxicação alimentar na província da Huila, o afogamento em Cabinda e o crime passional no Zango, em Luanda. Foi removido o corpo de um menor sem vida junto ao rio Lucola. A vítima aparentava ter 13 anos de idade.
As causas do afogamento são desconhecidas até ao momento. Em pouco menos de um mês, esta é a segunda criança que morre neste rio por afogamento. Segundo os moradores próximos do rio, afirmam que crianças de vários bairros da cidade vão para o rio sem acompanhamento dos adultos. O filho, quando sai de casa, está a vir banhar no rio, então situação grave aconteceu. Então isso é por isso nós, as mães, temos que ter inteligente e puxar a orelha dos nossos filhos para não lhes permitir sempre vir banhar no rio, porque no rio acontece muita coisa. Muitas vezes que ele cai na rua. E a criança, nós não conheceram a mãe dele, onde que ele anda a sair. Simplesmente quase aqui no local, ele circula muito aqui no local. Muita gente que ele conhece aqui no local, mas não sabemos onde que ele sai. 3 das 226 pessoas vítimas de intoxicação alimentar no município da Chibia, na província da Huila, continuam internadas. Segundo o diretor provincial da saúde, Paulo Vangamo, os 3 internados estão em situação estável. Informar que dos 17 doentes que deixamos internados ontem na Chibia, 14 tiveram altas, temos 3 ainda em observação, sendo que 2 deles testaram positivo a malária e um deles ainda apresentam alguns transtornos neurológicos. Tivemos registro de mais 9 presenças de utentes no hospital municipal, entraram alguns às 7 horas e outros 9 horas, sendo que destes 9 foram com sintomas leves e já têm critério para alta. E vamos ficar só com estes 3 doentes que aspiram a alguns cuidados em função do quadro da malária e dos sintomas neurológicos. Um caso de infidelidade conjugal terminou com a desestruturação desta família no bairro Nguimbe, distrito urbano do Zango, em Viana. Tudo aconteceu quando segunda, de 38 anos, passou a namorar com a antiga esposa deste cidadão que, por ciúmes, mandou matar o amante. Aconteceu que o moço que lhe mataram, ele prometeu que eu vou mandar os meus irmãos, os meus amigos para vir lhe raptar. E quando vieram, ele bateu na porta, que acho que ele não estava a abrir, e conseguiram romper a porta, ele pegam a moto dele e me levaram. A viúva do malogrado que deixa a família em Luanda e no Huambo clama por justiça. Agora justiça, por segunda. Ela é muito jovem para morrer assim, meu Deus. Agora aquela mulher lhe mataram. Ai, meu Deus. Segunda, que sustentava a família com a atividade de mototáxi, a sua morte deixou em choque colegas e vizinhos. Quando escutamos o sucedido, nós ficamos muito chocados como colegas, irmãos e todos os vizinhos. Às 5 horas do sábado, é quando nós percebemos que o segunda foi raptado na sua casa. Mas depois fomos investigando, primeiramente fomos até na 47 investigar tudo isso. E depois, pela entrevista de alguns elementos que já tinham essa noção, disseram não, quem pode fazer só tem que ser um senhor que é vizinho. Segundo o porta-voz do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia Nacional, Quintino Ferreira, o mandatário do crime prometeu pagar 30 mil kwanzas para a execução de segunda. Segunda foi retirado na madrugada deste sábado à porta de sua casa por miliantes ainda não identificados que conseguiram romper a porta de sua casa e também a janela. Os familiares pedem justiça pela vida do mestre. O União Recreativo Quilamba, vencedor da edição 2023 do Carnaval do Luanda, foi o último a assaltar a nova marginal. Liderado pelo coreógrafo e comandante Poli Rocha, o agrupamento teve uma apresentação recheada de brilharete e bastante aplaudida pelos assistentes do Carnaval. A inovação nas vestes, a alegoria e a considerável falange de apoio prenderam a atenção dos amantes do Carnaval. O presidente da APROCAL, Associação Provincial do Carnaval de Luanda, Tani Narciso, fez balanço positivo da festa que reuniu na marginal Dr. António Agostinho Neto mais de 10 mil pessoas. Estamos satisfeitos, dá uma grande qualidade. Penso que está a agradar a todo mundo.
Novamente, boa noite, Angola. Estamos a informar para o país e para o resto do mundo. Esta é a segunda parte do Girassol Jornal. O Parlamento angolano acolheu esta semana também as reuniões preparatórias da Assembleia Parlamentar Partidária da Organização dos Estados da África, Caraíbas, Pacífico e da União Europeia. O evento, que vai decorrer em Luanda de 19 a 21 deste mês, tem como lema um novo amanhecer nas relações OEACP-UE, rumo a uma parceria liderada pelos povos. A reunião do Grupo Regional da África, realizada na manhã deste sábado, marcou o início dos trabalhos das Assembleias Constitutivas da Assembleia Parlamentar Paritária da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico e União Europeia, que decorre em Luanda. Após breve concertação, foram eleitos os deputados que irão configurar as novas estruturas do referido grupo regional, nomeadamente o co-presidente proveniente do Benin e um representante por cada uma das regiões. Foi importante esta reunião porque ela elegeu os novos os deputados que irão configurar as novas estruturas, nomeadamente o co-presidente e os representantes por cada uma das regiões. Em relação à nossa região austral, estiveram em debate duas candidaturas, da Namíbia, que já figurava no birô da anterior estrutura, e uma nova candidatura da Zâmbia. E foi essa candidatura da Zâmbia que figurou para a representação da região austral no novo órgão. O Tchad foi escolhido como representante da África Central. Uganda passa a representar o Oeste da África e a Nigéria representará os países anglófonos. A deputada Ângela Bragança esclareceu que durante a reunião foi aprovado um novo mecanismo de representação que será feito por ordem alfabética. Mas, como se disse, isto não se trata de competição, é um mecanismo de representação que deve privilegiar a África no seu todo, sobretudo a região no seu todo. E aprovou-se que, doravante, será por ordem alfabética a representação. Foi uma reunião pacífica, uma sessão de trabalhos muito rápida e agora, durante a reunião geral, todas as regiões apresentaram os seus representantes e preparamos aquilo que será a Assembleia amanhã. A deputada angolana avançou igualmente que está previsto para a segunda-feira o primeiro encontro entre a OACP e a União Europeia, que dará início a todo o ciclo de reuniões dos deputados e da estrutura do Birô. No dia 19, teremos, portanto, o primeiro encontro entre os OACP e a União Europeia. E aí começa todo o ciclo de reuniões, seja dos deputados e da estrutura do Birô, que no fundo resume as conclusões das reuniões constitutivas, para o grande dia que será o dia 21, em que se vai realizar a sessão solene da primeira Assembleia Parlamentar Paritária, já no âmbito do Acordo de Samoa. Cimeira da União Africana, Angola eleita para o Conselho de Paz e Segurança da organização. Para ver no Girassol Jornal. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, esteve ausente da 37ª Cimeira da União Africana por razões logísticas. Entretanto, o presidente Lula da Silva, o presidente brasileiro, foi o destaque. Na abertura dos trabalhos, Lula fez pronunciamentos firmes e instou africanos e brasileiros a definirem os seus próprios destinos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi obrigado por razões logísticas a faltar à 37ª Cimeira da União Africana, que neste sábado iniciou os trabalhos em Addis Abeba, segundo a organização. Quem marcou a sua presença foi o presidente do Brasil, Lula da Silva, no evento que foi marcado por pronunciamentos firmes do líder brasileiro na tribuna da União Africana, onde pediu tanto africanos quanto brasileiros a traçarem seus próprios caminhos. A luta africana tem muito em comum com os desafios e a luta do povo brasileiro. Mais da metade dos 200 milhões de brasileiros se reconhecem como afrodescendentes. Nós,
Africanos e brasileiros, precisamos traçar nossos próprios caminhos na ordem internacional que surge. Precisamos criar uma nova governança global, capaz de enfrentar os desafios do nosso tempo. Já não vigoram as teses do Estado mínimo. Planejar o desenvolvimento agrícola e industrial voltou a ser parte das políticas públicas em todos os quadrantes. As transições energética e digital demandam incentivo e orientação dos governos. Tentativa de restituir sistema internacional baseada em blocos ideológicos não possui lastro na realidade. A multipolaridade é um componente inexorável e bem-vindo ao século XXI. Lula da Silva condenou ainda a guerra entre o Hamas e o Israel, defendendo a criação de um Estado palestino independente. O Sul global está se constituindo em parte incontornável da solução para as principais crises que afligem o planeta. Crises que decorrem de um modelo concentrador de riquezas e que atingem, sobretudo, os mais pobres, e entre estes, os imigrantes. Não haverá estabilidade nem democracia com fome e desemprego. O momento é propício para resgatar as melhores tradições humanistas dos grandes líderes da descolonização africana. Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra os civis israelenses e demandar a libertação imediata de todos os reféns. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza, em sua ampla maioria, mulheres e crianças, e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população. A solução para essa crise só será duradoura se avançarmos rapidamente na criação de um Estado palestino livre e soberano. Um Estado palestino que seja reconhecido como membro pleno das Nações Unidas. Estes eventos refletem mudanças dinâmicas e desafios globais que influenciam a política regional e internacional. E ainda, a 37ª Cimeira de Chefes de Estado destacou a urgência de fortalecer os sistemas educacionais para garantir acesso inclusivo à aprendizagem. A Ministra da Educação, Luísa Grilo, destacou a necessidade de medidas concretas para a melhoria da qualidade de ensino. A educação emergiu como tema central na 37ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, com debates focados na criação de sistemas de ensino resilientes para ampliar o acesso à aprendizagem inclusiva em todos os países membros. Como Ministra da Educação de Angola, Luísa Grilo expressou preocupação com os desafios enfrentados, enfatizando a persistência das questões de acesso e qualidade de ensino. O que nós temos estado a observar e o rumo que a nossa educação tem tomado, os grandes desafios são 3. O primeiro continua a ser o acesso. Precisamos de trabalhar mais, investir para que possamos incluir todas as crianças que ainda estão fora do sistema. Este é um fenômeno africano, não é apenas de Angola, mas, portanto, precisamos de combater, de facto, esta desigualdade. O outro é a qualidade. A qualidade que tem muito a ver com a natureza das aprendizagens, com os recursos humanos que nós temos, a capacitação dos professores, para que possamos então trabalhar no sentido de transformarmos a educação de acordo com as necessidades do século XXI. E o outro grande desafio é tornar os nossos sistemas educativos mais resilientes. A ministra ressaltou que a União Africana está alinhada na busca por soluções que garantam que estes objetivos sejam alcançados. Pelo menos os ministros da Educação que estiveram aqui presentes, manifestaram este interesse. Há de facto um alinhamento e todos reconhecem que estas são as nossas necessidades e que está na hora da África dar o salto e mudar para que possamos então
primeiro, agradar, e eu digo agradar no sentido dos nossos jovens poderem rever-se nos nossos sistemas educativos e segundo, podermos então criar as bases para o desenvolvimento efetivo, já que todos reconhecemos que não há desenvolvimento de África ou de qualquer país se não tivermos desenvolvimento humano. O principal foco deve ser o capital humano e a sua capacitação. Além disso, Luísa Grilo destacou o compromisso de Angola em promover a igualdade de género como um vetor essencial para o desenvolvimento das classes discriminadas. Nós estamos a trazer a nossa experiência no domínio, sobretudo, da promoção da igualdade de género, porque nós sabemos que em África a população maioritária são mulheres, mas também sabemos que as mulheres em África são as mais discriminadas e por isso o desafio é esse, fazer com que os países africanos olhem para a mulher como uma força, como uma capacidade que está adormecida e que precisa de ter oportunidades de se desenvolver para que ela possa contribuir. Ainda à margem da Cimeira da União Africana, aconteceu a 28ª Assembleia Geral Ordinária da Organização das Primeiras Damas de África para o Desenvolvimento, cujo tema foi Eduque-a e Transforme a África, melhorando o acesso à saúde e à educação para mulheres e meninas africanas no século XXI, que contou com a presença da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças intensifica os seus esforços a priorizar os países africanos e a buscar transferir tecnologia para fortalecer a imunização. A meta é combater a disparidade no acesso às vacinas. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, destacou a preocupação com doenças como malária e hepatite, consideradas ameaça à saúde pública. O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças está empenhado em diminuir a disparidade no acesso às vacinas e em transferir tecnologia para os países africanos. Segundo a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, em meio a esse esforço, a maior preocupação recai a malária, VIH-Sida e as hepatites. Para além da OMS, temos o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, que é o CDC, que tem como principal função ajudar os países africanos a prevenirem as doenças, fundamentalmente aquelas com grande caráter epidêmico, a prevenir e tomar medidas de contenção para evitar a propagação de doenças. E é neste contexto que o CDC funciona de forma integrada, também não trabalham de forma isolada, trabalham com outras organizações como a OMS, com a Unicef, com a SADC, com a União Africana, no sentido de termos um alinhamento na matéria ligada às doenças. Eles têm uma particular preocupação com a malária, com a tuberculose, VIH-Sida, com as hepatites virais e, por esta altura, também com a cólera, que é um grande problema na região da SADC. A ministra destacou também que os países como Gana, Ruanda e África do Sul estão na vanguarda da produção de vacinas no continente, com Angola buscando seguir o mesmo caminho. A fabricação de vacinas na região africana, que também é uma grande preocupação do CDC, e nós temos que começar a fabricar vacinas na nossa região. Há um apoio da Gavi, já há mobilização de recursos, e estamos à espera. Há países que já começaram com algumas iniciativas, como o Ruanda, o Ghana, a África do Sul. Nós queremos também no futuro que Angola entre também nesta corrida, mas há grande preocupação não só com a indústria de fabricação de vacinas, mas como também a indústria farmacêutica, porque o continente africano é muito dependente dos outros continentes, da Índia, da China, da Europa, e nós temos que mudar o quadro. Além disso, a ministra abordou a preocupação em torno do surto de cólera em alguns países africanos, tranquilizando ao afirmar que Angola, até ao momento, não registrou nenhum caso da doença. Nós não temos ainda casos registrados, nós estamos em alerta máxima e reforçamos as nossas medidas de vigilância epidemiológica laboratorial e estamos a mobilizar a população com muita informação. Tem estado a passar na televisão, na rádio, tem estado também a passar nas redes sociais muita informação sobre a cólera, o que é a cólera, como se previne
para termos a nossa população preparada. A busca por equidade no acesso às vacinas e o fortalecimento da capacidade de produção local são passos fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar de todos os africanos. Angola assume a primeira vice-presidência de mesa do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. A primeira vice-presidente da Mesa da União Africana durante a abertura da 37ª sessão ordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo em Addis Abeba, na Etiópia. Este marco indica um passo significativo para o país assumir a liderança da organização a partir de 2025, tal como anunciou Lucife Mandoa, decano dos embaixadores das Comores. O bureau é composé como suit. A mesa tem a seguinte composição: Presidente, República Islâmica da Mauritânia. Primeiro Vice-Presidente, República de Angola. Segundo Vice-Presidente, República do Congo. Terceiro Vice-Presidente, República do Ghana. Relator da Mesa da Conferência, União das Comores. Esta a composição da nova mesa para o exercício da Conferência da União Africana. Bureau de la Conférence, l'Union des Comores. A tarde foi reservada para a continuação das discussões com a intervenção do Presidente da República, João Lourenço, sobre as atividades desenvolvidas na qualidade de campeão da paz e reconciliação em África. Os temas que estes relatórios abordam têm constituído uma das grandes prioridades das reuniões cimeiras da nossa organização, por fazerem parte de um conjunto de preocupações constantes dos nossos países e da União Africana em geral, por estarmos todos conscientes de que, se não formos capazes de resolver as questões da paz e segurança em África, muito dificilmente conseguiremos solucionar os problemas que se prendem com o progresso e o desenvolvimento econômico e social do nosso continente. É nesta base que, no âmbito do meu mandato, como campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África, dediquei esforços na coordenação e colaboração de várias iniciativas sub-regionais, regionais e ao nível do continente, com vista a contribuir para a prevenção, gestão e resolução pacífica dos conflitos prevalecentes, particularmente na região dos Grandes Lagos, onde persiste a tensão entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, o conflito na República Centro-Africana, no Sudão e no Sudão do Sul. Estamos prestes a começar mais uma semana no mês de fevereiro e os preços dos principais produtos da cesta básica não mostram grande variação. A Emília Pascoal foi às ruas saber como o mercado se comporta em relação aos produtos básicos. As vendedeiras do mercado informal queixam-se da fraca venda devido ao aumento do preço dos produtos da cesta básica. Estamos indo 30 a comprar carne, porque que custava 20 mil, agora é 50, 60. Desde manhã que chegamos aqui, não vendi nada, só vendi 2 mil desde manhã. A carne, se dormir na arca, isso estraga. Não estamos conseguindo vender devidamente porque os clientes estão a rejeitar, o preço está muito alto. Estão a preferir comprar qualquer coisa que vai chegar em casa. Então, você já tem 5 mil quase. Vai comprar uma galinha, o resto vai comprar com o que para comer com a galinha? Com uma caixa de galinha está a sair a 30 mil kwanza. Caixa de frango está a 35 mil e 36 mil. Não estamos conseguindo vender nos clientes porque os clientes estão a reclamar. O carapau médio está 40 mil, o grosso está 50. Estamos a revender um monte de 2.500, 2.000, 3 peixes. Mesmo assim os clientes não querem 4 peixes de hoje. Nós a vendermos assim, só mesmo assim para ganhar 3 mil, 2 mil na caixa. Todos os ovos estavam bem baixos. É por isso que você vai ver as pessoas que não estavam assim bem cheias. Agora, como já subiu, já não temos mais bicho, outras coisas, tá vendo? Esse aqui estava 2.500, esse aqui estava nos 2.200, esse aqui ovo sujo estava nos 2.000 kwanza, é por isso que estava muito cheio. Agora, atualmente, como a subir, é por isso que estava assim, não está mais cheio. Quem vende produtos do campo aponta o aumento dos combustíveis como um dos fatores. Tão difícil de adquirir,
porque a subida da gasolina é que está a fazer o produto do campo está difícil de adquirir. Antigamente tinha batata de 250 a 500, agora só tem batata de 500 a 1000 para cima. Por quê? Porque os produtos do campo estão tão difíceis de adquirir e nós também não estamos a conseguir vender. Os clientes afirmam que existe uma variação no preço dos produtos dependendo do local. O que está acessível, porque eu saí de um local na qual eu moro para um outro, é porque o preço daqui mesmo está bom. Fui comprar frango, massa e fazer uns apanhados de tomate, cebola. Preço, no meu ponto de vista, ainda é tão caro. Tipo frango, 3 pernas, estão a fazer de 1.200 a 1.500 kwanzas, 2 pernas 500, 1.000 kwanzas, de 1.000 também está muito pequeno, já não é consoante que nós comprávamos antes. Mas o mesmo não se pode dizer do preço da carne seca. Os preços da carne seca nunca subiu, pelo menos aqui na nossa praça, na Teixeira e na minha bancada, a carne seca nunca subiu, está no preço de 2.000 kwanzas, 2.500 kwanzas e a carne dos pacotes está no valor de 4.000 kwanzas e 9.000. Benguela mereceu uma ação de formação sobre o Orçamento Geral do Estado. O seminário de capacitação em matéria beneficiou líderes do poder local. Priorizar os setores da educação e saúde são os alertas deixados pela vice-governadora para o setor político e social de Benguela, dirigido aos administradores municipais durante uma ação de capacitação em matéria sobre o Orçamento Geral do Estado 2024. Consideramos oportuna a realização deste seminário, uma vez que, apesar do cenário adverso da economia internacional, caracterizado por incertezas, o presente orçamento prevê uma taxa de crescimento do produto interno bruto na ordem de 2,8%, impactado pelo crescimento positivo do setor não petrolífero. Senhoras e senhores, para a execução do Orçamento Geral do Estado, as unidades orçamentais e órgãos dependentes precisam de garantir que todas as etapas do processo estejam realizadas de acordo com a legislação vigente, alinhado aos principais documentos estratégicos do país, nomeadamente o Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027 e a Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo 2050. O representante do Ministério das Finanças disse constituir o objetivo do Ministério olhar pela formação dos gestores públicos quanto à execução do OGE. O objetivo é buscar, digamos assim, a disciplina orçamental e alinhar o gestor ao princípio da legalidade para que as despesas e receitas sejam arrecadadas conforme está estabelecido no quadro legal aplicável. Da experiência passada, tem havido desvio quanto às regras de execução do Orçamento Geral do Estado, por parte das unidades orçamentais? Nós, enquanto Ministério das Finanças, é da nossa responsabilidade acompanhar a execução do Orçamento Geral do Estado através de formações, seminários e a prestação de contas que nós exigimos, digamos assim, aos gestores públicos. Aos gestores das administrações locais, não restou nada senão relevar a mais-valia da ação formativa sob a égide do Ministério das Finanças, com vista a uma boa gestão dos dinheiros de todos nós, por parte dos administradores municipais. Este decreto presidencial, vem para a execução financeira do Orçamento Geral do Estado de 2024. Por este facto, nós estamos aqui a ser seminariados para podermos estar a nível daquilo que o Executivo, a sociedade, os empresários, o cidadão em si, precisa de resposta imediata e eficaz da nossa parte. Estamos aqui, de facto, para, na verdade, juntos, compartilhamos aquilo que é, na verdade, o princípio da transparência, o princípio da concorrência. A própria lei obriga-nos que tínhamos de, na verdade, inscrever tudo aquilo que será as aquisições e as despesas desse exercício econômico num só pacote que é chamado de PAC, que é o Plano Anual de Contratação. Nós temos que estar bem alinhados com aquilo que o titular do Poder Executivo pretende, não é isso? Quando estamos nesse seminário, para sermos capacitados, para sermos dotados de conhecimentos
sobre as regras de execução financeira. Calha num bom momento, porque vem de facto a petrechar-nos de conhecimentos, atualizar-nos as nossas competências, no sentido de estarmos em permanente sintonia com os órgãos centrais do Estado. Reação dos administradores municipais da província de Benguela depois da ação formativa de capacitação em matéria de gestão do OGE, promovido pela delegação do Ministério das Finanças da província de Benguela. A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Ele cantou a vida. Deixa a tristeza para lá. Exatamente, cantou a vida, cantou o país dele, cantou a África. Realmente é um artista na versão em português. E é com este grande talento da música brasileira que fechamos esta edição do Girassol Jornal. Agradecemos pela escolha e fidelidade de sempre. O jornal regressa na segunda-feira com Simeão Mondula e Kina Santos. Boa noite, bom fim de semana. Angola, boa noite. Fique com a nossa programação que preparamos especialmente para si. Até o nosso próximo encontro. Boa noite.